E aí, pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar sobre autenticação e autorização, utilizando JWT, Spring Security em conjunto, tá? A parte mais de segurança e integração entre back e front. Bom, a gente já conhece muita coisa dessa estrutura que eu apresento para vocês desde o primeiro vídeo. Então a gente já conhece todo o back-end, já desenvolveu uma API RESTful, né? O nosso exemplo de CRUD de carros aqui já está funcional. Então a gente tem o Spring Boot no back-end para construir a nossa API RESTful. A gente já entendeu que as controllers do back são os locais onde a gente coloca mapeamento para requisição HTTP. A gente já trabalhou com testes automatizados, JUnit, Mockito. Já entendemos o formato JSON, as requisições, né, a estrutura de requisição HTTP. Já construímos o front com Angular 17, as partes principais que a gente já entendeu, principalmente os services que fazem a comunicação com o back-end, né, onde a gente define as requisições HTTP em si. E o que está faltando para meio que fechar essa parte full stack básica são três pontos aqui. Primeiro, a nossa API, que é o nosso back-end, ela está exposta. Então, isso quer dizer, qualquer pessoa consegue fazer requisição e obter os dados desse back-end sem qualquer tipo de restrição. Isso não é muito legal. Isso não é bom. Geralmente geralmente não, a gente precisa proteger o nosso back-end de qualquer requisição que não seja autorizada. Tá? Então, geralmente a gente cria um back-end para que seja consumido por um front-end nosso mesmo, né? Da empresa que a gente está, para a qual a gente está prestando algum tipo de serviço. Existem algumas restrições que a gente consegue colocar a nível de servidor, mas a gente costuma deixar as coisas mais de segurança mais redundantes de propósito, tá? Então a gente precisa proteger esse cara aqui. E para proteger aqui, eu vou mostrar para vocês que uma ferramenta essencial é o Spring Security. Já vou chegar lá, já vou explicar o que significa isso. Mas imaginem basicamente que ele é um escudo que trava a sua aplicação e só libera para quem tiver de fato autorizado a fazer qualquer tipo de uso de dados do nosso back-end. Tá? E aí a gente também precisa entender aqui sobre JWT, o que seria isso, né? Uma forma de autenticação, um método de autenticação e autorização, fazer login, basicamente. E por fim, falta fazer, a gente precisa falar ainda sobre deploy. Deploy eu acho que vai ficar lá pelo quarto vídeo de agora para frente, tá? Mas vamos começar aqui então falando sobre Spring Security JWT. Esse vídeo vai ser mais explicativo. E o próximo a gente mexe no código e desenvolve algumas coisinhas, algumas adaptações, beleza? Vamos lá. O que é o Spring Security? Eu já falei para vocês que o Spring em si ele é um ecossistema, a galera chama de ecossistema, então ele é um big framework, digamos assim, é um framework de frameworks. E aí, um dos frameworks dentro do ecossistema do Spring é o Spring Security, e ele é um framework para tratamento de segurança. E a gente usa muito em conjunto com algumas técnicas de autorização e autenticação para fazer login. Tá? Não só isso, mas usa muito para isso. Então, Spring Security é um framework de segurança e para a nossa API contido no ecossistema Spring. E aí eu coloquei aqui em vermelho, não adianta criar regras de login somente no front se o back ficar desprotegido. Então, lembra que a gente comentou sobre colocar algumas coisas lá no front. Esconder botão do usuário, esconder menu, a depender do tipo de perfil que ele tem. Ok, a gente pode fazer tudo isso, a gente deve fazer tudo isso, só que a gente tem que lembrar que o front e o back estão desconectados. Existe uma comunicação por protocolo HTTP, mas o back ele pode ser acessado pelo front ou por outras formas. Uma pessoa com Postman pode fazer requisições para a sua API, se a sua API estiver no ar. Então a gente tem que entender que de onde vêm os dados? Os dados vêm do banco de dados que passa pelo back-end. A gente, ok, o banco de dados não está exposto, ele está protegido pelo back-end, mas e o back-end? Como que você protege ele para você não ter requisição aleatória, né, de qualquer tipo de pessoa que queira consumir dados de uma empresa, por exemplo? Então a gente traz o Spring Security para trazer essa segurança para o nosso back-end, tá? Que é o essencial, a gente precisa proteger o back-end. Como que a gente faz para usar? A gente vai incluir uma dependência no ponto XML, e aí aqui eu coloquei, ó, só de incluir no POM, todos os endpoints ficam bloqueados automaticamente. Então, lembra lá dos nossos controllers? A gente tem vários endpoints aqui, endpoint para save, para update, para list all, find by ID, e aí
Esses endpoints estão todos expostos até então. Quando a gente coloca no .xml a dependência do Spring Security, só de colocar aí o Maven atuar, né, que o Maven vai saber que você alterou o POM e ele vai baixar as dependências, vai baixar a dependência do Spring Security, a primeira coisa que vai acontecer é sua aplicação lá vai ficar toda travada. O que eu quero dizer com isso? Seus endpoints, vocês não vão conseguir consumir por Postman ou por front sem configurar algumas coisas na aplicação. Então fica tudo bloqueado. E isso é bom, tá? Que a ideia é mete um escudo lá no nosso back-end, em volta de todo o back-end, protege esse cara, e aí a gente vai liberando endpoints que são públicos um a um no arquivo de configuração, e outros que não devem ser públicos a gente coloca a restrição com base em algum método de autenticação, ou seja, a pessoa precisa logar e ter perfil para acessar determinados endpoints. Ok, continuando aqui então. Além da dependência do POM, obviamente a gente precisa configurar algumas classes. Eu trouxe aqui para agilizar um pouco aqui essa parte de segurança, alguns arquivos prontos do back-end, alguns arquivos prontos do front, que a gente vai trabalhar com JWT também, né? E a gente vai abrir esses arquivos e eu vou explicando para vocês. E aí, o que acontece? A gente vai começar a perceber mais alguns erros específicos de HTTP. Quando a gente tem o Spring Security no back e a gente tenta acessar um endpoint sem estar logado e autorizado para aquilo, o nosso back-end ele vai gerar uma exceção, o Java vai gerar uma exceção ali, né? E essa exceção vai se transformar num erro HTTP. Afinal de contas, a gente está fazendo uma requisição HTTP, um response HTTP com um erro ou 401 ou 403, geralmente, tá? Em geral, tem algumas exceções, mas em geral, o erro 401 é porque você não está logado e o 403 é porque você não tem autorização, não tem role perfil ali para você acessar determinado endpoint. Você até está logado, mas você não pode acessar o endpoint porque você não tem perfil para aquilo, tá? Então a gente vai ver muito essa questão do erro HTTP 401, 403. 401 é unauthorized e o 403 acho que é forbidden, se não me engano. Então é mais ou menos isso. Você não está logado ali para dizer que você tem credenciais de acesso, e outro você até está logado, mas você não pode acessar aquilo porque você não é gerente, não é um administrador, você é um usuário comum. Aí você não pode acessar determinado endpoint, tá? E aqui eu coloquei então a dependência que a gente precisa colocar no ponto XML, e aqui, né, aquilo que eu expliquei para vocês, a gente cria uma espécie de um cadeado ou um escudo em volta do nosso back-end quando a gente traz o Spring Security para a história. Próximo slide aqui. Isso aqui são prints de algumas partes dos arquivos que eu deixei pronto aqui. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês baixarem e incluírem no projeto de teste de vocês, tá? Mas são partes aqui que vamos entender como funciona para depois a gente decorar um código, como desenvolver, tá? Bom, esse Security Filter Chain é a configuração do cadeado do nosso back-end. Como eu disse para vocês, só de colocar o Spring Security no POM, ele trava todos os endpoints das controllers. O que a gente tem que fazer? Nessa área de configuração, que é o método, né, a gente consegue determinar quais são os endpoints que são públicos, ou seja, não posso travar para o usuário, e qual é o método de autenticação para os demais endpoints. Então percebam aqui, nesse caso, eu tenho dois endpoints, que é o /API /login e /API /register. E basicamente, eu estou dizendo aqui ó, que eu quero permit all, é basicamente dizendo que esses dois endpoints podem ser consumidos pelo Postman ou pelo front, por qualquer lugar, sem login. Então eu estou permitindo o acesso a esses endpoints sem que o usuário esteja autenticado. Por quê? Porque o /login é para de fato você fazer o login. Então não faz sentido eu cobrar que a pessoa esteja logada para fazer o login. Não faz sentido. Então tem que liberar o endpoint do método que faz a autenticação para que a pessoa consiga se logar no sistema e daí sim acessar os demais endpoints logados, tá? Então, assim, em regra, o login, o API /login ou o endpoint que você criar para executar a ação de logar do usuário, tem que estar liberado aqui. E o register, no caso de você ter uma telinha de cadastro de um novo usuário, que também a pessoa não vai estar logada para criar um novo cadastro. Ela justamente está criando um cadastro para que ela logue, né, na sequência.
Então é um outro endpoint que a gente costuma deixar livre, público. E todos os demais, aqui eu posso ler aqui, ó, any request, eu quero que o usuário esteja autenticado. Então, qualquer outro endpoint, barra API, barra carro, barra listall, não vou conseguir consumir. Por quê? Eu preciso estar autenticado para isso, ok? E aqui embaixo, uma outra coisa interessante é, na configuração do Spring Security, qual é o filtro que vai cuidar dessa parte de autenticação e autorização? Quem é o cara, qual é o mecanismo que vai tratar de login em si? E a gente está definindo aqui vai ser JWT, que eu já vou chegar nessa parte aí, tá? É um filtro de JWT, filtro de autenticação e autorização. Outro print que eu deixei aqui é para eu lembrar de falar para vocês o seguinte: regra, quando você tem uma tabela de usuário no banco de dados e, consequentemente, uma classe de usuário no back, nas entidades, você vai ter lá username ou e-mail ou, sei lá, login, né, para a pessoa entrar e a senha da pessoa. Você precisa persistir essa senha da pessoa para que você consiga saber se a senha que ela está tentando usar para acessar existe de fato. Porém, você não vai salvar a senha em texto pleno no banco de dados. A gente não faz isso, né? Por uma questão até de proteção de dados mesmo. Ninguém tem que ter acesso à senha de fato, claramente assim, do usuário. Então, a gente precisa salvar essa senha criptografada no banco de dados. Nesses arquivos de configuração que eu trouxe aqui, vocês vão perceber que existe um BIN, que é basicamente um mecanismo de criptografia chamado bcrypt, que pega a senha que o usuário digitou para logar no formulário, transforma em um hash bcrypt, ou seja, ele criptografa, vira um hash, uma string, e aí ele compara se esse hash existe no banco de dados. Então, o que é salvo no banco de dados é o usuário da pessoa, né? Tipo, o Wellington Foz pode ser o usuário, e a senha vai ser um hash todo bagunçado lá, de propósito, que é a senha que o usuário criou, criptografado. E aí, a hora que a pessoa logar, esse cara aqui vai pegar a senha que o usuário digitou normal lá no formulário, né, que passar para o back, vai criptografar e comparar o hash se existe no banco. Tá? E aí sim ele vai deixar a pessoa autenticar, e aí assim você tem a proteção da questão da senha do usuário que não vai ficar visível para um DBA ou para qualquer outro profissional que tiver acesso ao banco de dados. Tá? Pois bem, Spring Security, escudo do nosso back-end, arquivos de configuração, libera algumas rotas ali de login, de registrar e tal. Todas as demais rotas ficam bloqueadas. E agora, como que a gente faz essa parte dinâmica de logar, deslogar, né? Cuidar se eu tenho autorização para acessar determinado endpoint e tudo mais. A gente usa um mecanismo, existem vários, existem outros, né? Mas a gente usa geralmente nessas aplicações JWT, que é JSON Web Tokens, que é basicamente um método de autenticação e autorização. O que é um token? Para a gente entender melhor o que é um JSON Web Token, né? Token é qualquer hash, qualquer string que é basicamente um resultado de uma criptografia. Você pega um conjunto de dados, embaralha com algum algoritmo de criptografia, tá? Vai ter um algoritmo específico, vira um hash, ou seja, um monte de letra, um monte de caractere, número e tal, bagunçado que a gente não entende olhando diretamente. Isso é um hash, tá? Então é uma string grande ali que criptografa algum dado para que não fique visível para quem está lendo aquilo. Isso é um token. O JSON Web Token, que é o JWT, é um token que a gente utiliza em formato de em requisições HTTP e em formato JSON também. Então, é um jeito de trabalhar com tokens, basicamente, tá? Então, JSON Web Token é um método para autenticação de sistemas. A gente usa ele integrado back e front. Então, qual que é a ideia? O usuário, isso é bem importante, tá? O usuário, ele entra com seu usuário e senha no formulário. E aí ele clica no botão logar ou acessar. Vai uma requisição para o back com esse usuário e senha, é barrado pelo Spring Security, tá? E o Spring Security verifica se existe esse usuário e senha no banco de dados, faz todo aquele processo que eu falei, pega a senha, criptografa, pega o hash, compara se tem no banco. Se existir um usuário com aquele usuário e senha, o teu backend ele vai gerar um token, ou seja, um hash, uma credencial
e devolver para quem fez a requisição. Então, o front faz a requisição e recebe como response, como retorno do back-end, um token. Imaginem que o token é como se fosse um... Imagine assim, uma coisa bem boba. Você está numa empresa daquelas americanas assim, que você só consegue entrar nas salinhas com um cartão de identificação que você bipa na porta, né? Então, é como se você chegasse na recepção, pedisse um cartãozinho, ó, eu sou fulano de tal, preciso de um cartãozinho para poder ter acesso às salas. Você se identifica ali certinho, a pessoa te devolve um cartãozinho, esse cartãozinho é teu token, você vai andar pelas salas, você vai conseguir abrir a porta das salas, que seriam os seus endpoints de acesso à aplicação, apresentando, né, bipando aquele teu cartãozinho. Esse teu cartãozinho é um token. Então, eu loguei e eu recebi um token, um hash. Esse token eu guardo no front, eu já explico como a gente guarda isso. A gente guarda esse token no front e aí a toda requisição que eu precisar fazer para o back, find all de carro, find all de acessório, qualquer requisição, save, update, a toda requisição eu envio no cabeçalho da requisição HTTP esse token para provar que quem está pedindo sou eu e eu sou uma pessoa autorizada, porque eu já fiz login e peguei esse token, entende? Então é importante a gente entender isso. Toda requisição, a partir do momento que a gente trabalha com JWT Spring Security, toda requisição HTTP, exceto o logar, né, que não precisa, mas todas as demais requisições, a gente manda no header, né, no cabeçalho da requisição, o token JWT. E aí agora vamos recapitular uma coisa para entender aqui. Ó. Em vídeos atrás eu disse lá que a gente tem essa estrutura numa requisição HTTP, no request HTTP. O endpoint, vocês já estão acostumados a fazer isso. O verbo que a gente utiliza, se for um list all vai ser o get, por exemplo, né? O body a gente usou bastante para mandar um JSON para ser salvo, para alterar um objeto lá, né, no back, para alterar no banco de dados. E a gente falou pouco sobre o header, mas o header é parte de uma requisição HTTP. E o header agora a gente começa a utilizar para mandar o token que eu recebi depois de logar a toda requisição que eu precisar fazer o back-end. Beleza? Então é na requisição HTTP que a gente faz isso. Depois vocês vão entender como que a gente coloca isso no código, tá? Onde o token fica guardado? Existe uma área de todos os clientes. Quando eu falo clientes, são navegadores, tá? Então Chrome, Firefox, todos os navegadores, para serem navegadores, eles têm algumas características e uma dessas características é ter um local storage. É uma área que se você depois eu mostro para vocês, mas se você inspecionar o elemento ali ou apertar F12 no teu navegador, vai ter umas abinhas, uma delas é Application, e aí você vai ter lá o armazenamento local, que é o Local Storage. Esse Local Storage é uma areazinha, como se fosse um cookie do lado do cliente, do lado do navegador, que vai armazenar o token. Então, o token em JWT, quando eu logo, fica ali. Aí vocês vão perguntar, tá, não pode, uma pessoa não pode, então, ir ali e adicionar um token aleatório? Poder ela pode, só que quando isso bater no back, o back não vai reconhecer esse token porque a pessoa não sabe que criar um token da mesma forma que o back dessa aplicação sabe. O back dessa aplicação tem um algoritmo e uma chave secreta que só eles sabem, a gente vai ver isso depois. Só esse back conhece essa chave secreta, então ele assina o token. Quando eu falo assina, o token embaralha ainda mais o token de um jeito que só ele consegue saber que aquilo foi dele. Então, se uma pessoa aleatória lá no local storage do navegador criar o tokenzinho com um monte de coisa aleatória, vai bater no back e o back vai falar: opa, não reconheço isso aqui. Isso aqui é uma chave inválida, um token inválido. Isso não é meu. Não deixa o cara acessar o recurso. Tá? Então, só vai ficar ali porque é de fato algo que o nosso back-end conhece. E é irreplicável porque só se a pessoa que está ali, né, mexendo, tentando hackear, souber a chave secreta do back para tentar criar um token similar, ok? Então, a toda requisição, a gente manda o token no header da requisição e o Spring Security ele vai interceptar essa requisição antes de fornecer simplesmente o dado, antes de cair na controller de fato, né? Ele passa lá pela segurança do Spring. Ele vai interceptar essa requisição e verificar se tem um token válido e se foi ele que gerou esse token, né? Para essa questão que eu falei para vocês. Se alguém tentar mexer no token lá, vai invalidar, ok? E aqui, para a gente entender bem ainda sobre o JWT. JWT, que é uma forma de autenticação por tokens, tem uma estrutura específica. Quando eu falo um token JWT, a gente vai ter algo parecido com isso aqui, ó, do lado esquerdo aqui, tá?
Isso aqui é um token JWT. E se a gente entrar no sitezinho lá, jwt.io, a gente consegue jogar o token lá e ele decodifica e mostra o que faz parte desse token. 90% do token ele consegue decodificar. Ele só não consegue decodificar por completo, porque, como eu disse para vocês, só dá para decodificar um token por completo se você tiver a chave secreta que foi utilizada para assinar aquele token. Então você não consegue reverter 100%, tá? Então isso aqui é um token, alguém fez o login, o back devolveu esse token aqui. E esse token é o que a gente vai guardar no local storage para comprovar que a gente faz parte daquele sistema, é um dos usuários daquele sistema, tá? Então é um hash, por mais assustador e esquisito que seja, é assim mesmo. Eu consigo decodificar isso aqui no front, eventualmente, para eu poder pegar algumas informações de quem está logado, né? Porque eu não consigo pegar aqui do token desse jeito. Então eu consigo usar um mecanismozinho lá no front, a gente instala uma dependênciazinha no tag de JSON lá, e a gente usa um decodificador para a gente acessar partes desse token. Quais são as partes desse token? Tokens JWT possuem header, payload e assinatura, signature. Três partes, tá? Então, header, ele vai ter informação que a gente não mexe, né, que a gente não costuma acessar, que é qual é o algoritmo que foi utilizado para fazer a primeira bagunça, o primeiro embaralhamento que o Beck fez aqui, o tipo de token, que é JWT, e aí, obviamente, o último embaralhamento é feito com a chave secreta, a gente não vai saber aqui, porque é o Beck que faz, tá? Fica irreplicável a criação desse token. E aí tem a segunda parte, que é o payload, que é muito importante. O payload a gente configura lá no back, no arquivo de gerador de tokens, tem uma classe específica para isso, o que a gente quer levar junto com o token, de informação dentro do token. Geralmente a gente traz o ID do usuário logado, o username, o e-mail, o nome completo, algumas informações que eu posso utilizar, decodificar e utilizar para exibir numa barra de menu superior. Até a URL de uma foto eu posso trazer aqui dentro, né, como URL de foto, aí vem a string da URL, e eu posso pegar do token e usar para renderizar lá no canto superior direito do nosso sistema, na barra de menus, a foto, o nome do usuário, o e-mail e tal. Para eu não ter que ficar toda hora fazendo find by ID e buscar o resto dos dados do usuário, tá? E aí, se eu precisar, obviamente, de dados muito específicos, aí eu posso pegar o ID desse payload e trazer o usuário para a aplicação inteiro e aí renderizar o que eu precisar. Mas o objetivo aqui nessa tela é tokens JWT possuem três partes. Header, que é o cabeçalho, define algoritmo e tipo de token, que é JWT, e geralmente a gente usa esse algoritmo mesmo, o HS256, que é o algoritmo que embaralha, faz virar o token, combinado com a chave secreta do back. O payload, então o payload são os dados que a gente leva junto com o token, isso é dinâmico, vocês podem definir. Eu geralmente mando o ID do usuário, o username e o nome completo, aqui dentro para eu poder usar, né? E aqui a assinatura é a parte que eu digo que eu uso esse algoritmo HS256 junto com uma chave secreta do meu back para poder embaralhar de uma forma que ninguém consiga fazer igual, que é a que dá a segurança para a gente. E como que a gente usa o JWT então na aplicação? Incluímos dependências do .xml. Três, são essas três que estão aqui. E a gente implementa também, assim como a gente comentou sobre o Spring Security, a gente implementa algumas classes de TypeScript no front para que a gente consiga configurar esse comportamento do JWT e não fique uma zona, né? Uma coisa importante, eu coloquei aqui, ó, a gente implementa lá nas classes, eu tenho modelos prontos para mostrar para vocês baixarem e incluírem em qualquer projeto. E aí, uma coisa que é importante falar é que a gente pode criar um mecanismo no front para evitar que a gente tenha que mexer em todos os services para colocar o token na requisição HTTP. Porque lembra que eu falei que a partir do momento que a gente trabalha com JWT, o usuário logou, a gente pega o token, guarda no local storage e a toda a requisição, ou seja, se eu tentar acessar o barra carros, barra listar, barra list, tá? Acho que é barra carros a nossa rota, né? E essa rota, ela consome o list all de carros do nosso backend. Esse list all, ele não pode ser mais invocado simplesmente daquela forma que eu mostrei para vocês até os vídeos atrás. Daquela forma, e aí no cabeçalho dessa requisição você tem que incluir o token. Se eu não fizer algo que eu vou
comentar aqui com vocês, que é usar o HTTP Interceptor, a gente teria que pegar todos os services, todos os métodos de cada service do front e sair incluindo o token no cabeçalho em cada requisição. Aí fica chato, né? Aí, se isso aí é uma regra, né, que em todas as requisições a gente tem que mandar o token, a gente consegue fazer algo melhor. A gente cria um service específico chamado HTTP Interceptor, ou seja, é um service que implementa uma classe específica do framework Angular. Aqui, vocês podem olhar aqui nesse print, tá? E aí, deixa eu puxar meu videozinho do lado aqui. E aí, essa classe única, ela é responsável por interceptar todas as requisições que acontecem na aplicação e colocar o token para mim no cabeçalho, sem eu ter que modificar todos os services que tem no front. Então, eu mantenho os meus services do jeito que a gente aprendeu até hoje, a gente traz esse arquivinho para a aplicação, vincula com o Angular, eu já mostro isso também, e aí ele faz isso aqui, ó. Quando rolar um list all, por exemplo, antes de executar de fato a requisição, ele passa por esse arquivo. Esse arquivo vai verificar se eu tenho token no local storage, né? Se eu tiver um token no local storage válido, né, guardado, eu vou clonar a nossa requisição HTTP e aí eu pego e seto dentro do authorization, que é uma parte do cabeçalho, do header da requisição, o token. Então a forma de colocar é assim: barrier, espaço e o token. E o token eu peguei aqui do local storage. Tá? Então, depois eu vou mostrar no navegador como que isso fica na prática. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é: verifico se tem token, a cada requisição que está acontecendo, tem token, vou colocar no header da requisição. E o Interceptor faz isso para a gente, é um arquivo único, tá? Que está pronto também para vocês usarem. Por fim, nessa parte mais de explicação, nós vamos ter alterações no seguinte nível da aplicação. Então a gente tem aquela aplicação que a gente fez até o vídeo passado, que era um CRUD básico de carros e tal, bonitinho. A gente até fez uma telinha de login, validando o admin e admin, né? Tinha que ser admin e admin para poder ir para a rota. Lógico que aquilo era só paliativo, porque se eu digitasse a rota no navegador, eu poderia acessar a página, o componente sem estar logado. Agora não vai acontecer mais isso. E aí o que muda daquilo para cá? No back, primeiro aqui, a gente vai ter dois packages novos. Então, além da controller da Entity Repository Service, nós vamos ter config e out. É uma forma que eu gosto de fazer para organizar e não bagunçar com o que eu já tenho aqui da estrutura do projeto, tá? Então, daqui para baixo fica tudo igual e a gente traz esses dois carinhas que eu tenho, um zip pronto para fornecer para vocês, e a gente vai abrir e entender cada um deles no próximo vídeo. No front, o que muda? A gente vai ganhar uma pastinha chamada out, de Authorization Authentication, e aí tudo vai estar aqui dentro também. E vai ter uma pequena alteraçãozinha no componente de login, que está lá em layout, aqui em componentes, né, layout, login. A gente vai tirar aquele admin que está fixo lá, e a gente vai fazer a requisição de fato lá. Basicamente o que está aqui, ó. A gente faz essa alteraçãozinha aqui. A gente faz uma requisição para logar naquele endpoint de login, e aí, se der tudo certo, next, né, ele retorna um token, que é uma string, e eu adiciono esse token no local storage. Mas é isso que eu acho que é mais fácil eu mostrar no próximo vídeo nos arquivos, tá? Em geral, é isso. A gente tem essas dois packages novos no back, um package ou uma pastinha no front, uma alteração no componente de login que você já tem lá com o admin, só uma modificação. E no arquivo app.config.ts, que fica na raiz do Angular, que eu também vou mostrar no próximo vídeo, a gente, além de manter aquele provider HTTP client que eu expliquei, que é necessário para trabalhar com requisições HTTP e services, a gente tem que incluir esse with interceptors e colocar o nome do interceptor que a gente criou aqui para poder fazer requisições HTTP utilizando o interceptor para colocar o token nas requisições. Tá? Eu sei que é bastante informação, mas esse primeiro vídeo ele é necessário. Se vocês não entenderam direito, voltem esse vídeo, escutem de novo. É importante que vocês entendam o funcionamento antes do código, para daí assistir o próximo vídeo, e daí eu vou abrir os arquivos e explicar para vocês. Tá? Então, no próximo vídeo a gente faz esse tutorial aqui. Deixa eu puxar aqui.
esse tutorial, que é basicamente pegar aquele nosso projeto sem autenticação e autorização e colocar esses mecanismos de autorização e autenticação por JWT Spring Security, seguindo esse passo a passo. Beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!